comentando brevemente sobre um dos grandes poetas da primeira metade do século XX, talvez do século XX como um todo, tá? Que é o Rainer Maria Rilke, esse poeta austríaco. Ele nasceu em Praga, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Poeta de língua alemã e com certeza um dos mais lidos pelo mundo, um dos mais comentados. Então vamos falar um pouco dele, que eu acho que ele é um poeta fantástico, um dos meus favoritos. E se você gosta de poesia com uma pegada filosófica, mas também bem espiritual, eu acho que você vai gostar muito, caso você já não conheça, porque talvez você já até tenha ouvido falar dele, e talvez nem seja por conta da poesia, mas seja por conta das cartas que ele escreveu, que também são fantásticas. Então vamos falar um pouco a respeito do que eu tenho, qual o contato que eu tenho com a poesia dele. Eu tenho 3 livros dele em versão física. O primeiro é essa da editora Saraiva, que na época baratíssimo, que é uma coletânea em tradução do Geir Campos e Fernando Jorge, que a gente vai ter aqui várias fases da carreira do Rilke, e também o Cartas ao Jovem Poeta. Eu tenho as Elegias de Duino, tradução de Dora Ferreira da Silva, e aqui são as elegias completas, as 10 elegias que ele fez, que, já vou adiantar também, é o trabalho maior dele. Provavelmente, eu considero ele como sendo um dos meus favoritos por conta das elegias, mas ainda assim vale a pena ler as outras coisas, tá? E eu tenho essa coletânea aqui da Companhia das Letras, e a graça da poesia do Rilke, para mim, assim, tem várias, tá? Mas para resumir, são 2, que é o rigor filosófico que ele traz para esses versos, que ele questiona de um jeito muito interessante, muito aprofundado, a respeito de vários pontos, assim, da condição humana. E essa meta-poesia, ele escrever a respeito do que é criado, o que é ser poeta. E a segunda graça é essa capacidade dele de tentar marcar nos versos esses momentos que são inefáveis. E só de você tentar colocar em palavra é quase como se eles se desfizessem, como se eles fossem além da nossa capacidade de comunicação. Se vocês lerem A Pantera, estrofes, hora grave ou hora solene, solene aqui e hora grave aqui, vocês vão ver que são esses poemas que não são difíceis de ler, não são tão difíceis de entender, mas que trazem uma reflexão extremamente poderosa. E também como ele consegue colocar uma certa consciência em eventos do dia a dia, em eventos que a gente considera como sendo passageiros, ou que a gente nem note, ou que a gente não note, da forma que ele nota. Ele faz um poema a respeito da fonte romana, que é absolutamente incrível, absolutamente lindo. E se você lê o poema Romã de Valéry, se você lê o poema do Azeite do Neruda, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Não é só uma questão de valorização. No caso do Rilke, na verdade, o que ele faz é trazer uma certa consciência para não só a fonte em si, mas esse processo da gente observar o que é a fonte no mundo. É uma coisa maravilhosa. E essas 2 coletâneas, se vocês acharem, se vocês gostam de poesia, vale a pena comprar, é muito boa, muito interessante. Essa aqui tem a vantagem de ser bilíngue para aqueles que gostam disso. Mas o que, na minha opinião, faz ele transcender de um poeta ótimo para um poeta genial é o Elegias de Duino, que são 10 poemas longos absolutamente incríveis, que começam bem melancólicos a respeito desse poeta tentando questionar o porquê, todas as dificuldades da condição humana, sobre o quão limitado nós somos e o quão breve é a nossa estadia no mundo, e ele tentando chegar numa certa conclusão, tentando dialogar com algo maior, para que ele ache uma explicação do porquê que vale a pena viver essa existência. E aqui a gente vai ter então o Rilke mais espiritual também junto com a parte filosófica, e mais nessa pegada cristã, porque ele invoca esses anjos para tentar dialogar com ele, tentando buscar através desse diálogo divino as respostas que ele quer para as questões dele. Só que os anjos do Rilke não são os anjos comuns, são anjos inexplicáveis, os anjos dele são terríveis. Não vou dizer que são monstruosos, mas são presenças tão opressoras que dá a impressão de só você encarar um ser desse, a sua mente se esvai, você deixa de existir, de tão incrível, de tão inconcebível é o poder que eles transmitem pra gente. Inclusive a forma que ele abre, né, a segunda elegia, com esse verso clássico que todo anjo é terrível, e você entende lendo que a visão dele é quase essa visão meio Lovecraftiana do que seria um anjo, o que eu acho muito interessante, tá? E se você for para ler uma coisa do Rilke, provavelmente esse aqui seria a coisa mais interessante dele, a mais completa dele, a mais ambiciosa que ele fez durante a carreira dele. Cada um desses 10 diálogos divinos dele vão valer a pena que você leia se debruçando muito a respeito desses questionamentos, dessas conclusões que ele faz durante o texto. Nessa coletânea a gente tem metade, a gente tem 5, então mostra que isso aqui realmente é bem abrangente. E as melhores estão aqui, tá? Que é a segunda, a quinta, a nona, a oitava também é muito boa, mas vale a pena ler
todas as 10. Inclusive na 5 ele coloca a humanidade fazendo essa metáfora com saltimbancos, acrobatas, que aqui eles não traduziu como acrobata, aqui traduziu como saltimbanco, mas é mais ou menos acrobata, e que é uma imagem que a gente já viu, tipo, que para quem gosta de poesia provavelmente já viu, né? Em Cruz e Souza ele também usa essa mesma imagem desse acrobata trágico que ri dos seus problemas para tentar fazer com que os outros riam. Até no Kafka ele tem um conto bem breve a respeito disso aí também, acho que chama Pequena Dor, para quem não leu, vale a pena ler, bem curtinho, muito bom, sempre vale a pena falar de Kafka. E na minha opinião, o meu favorito, pelo menos, é o nono, em que ele coloca essa grande conclusão para os questionamentos dele, que apesar da nossa vida ser breve, as outras coisas dependem dessa brevidade da nossa existência. Porque a nossa existência é o que dá significado para todo o resto. É através da nossa consciência, através da nossa interpretação das coisas ao nosso redor, é que elas passam a existir, é que elas passam a importar. Mas eu falando assim, não parece ser tão bonito, não parece ser tão interessante, talvez. Mas o jeito que o Rilke fala, aí adquire realmente não só valor filosófico, mas um valor estético que eu considero como sendo inigualável. Para quem não conhece, o Rilke ele morreu relativamente cedo, ele teve uma morte que muita gente considera como sendo bem poética, porque ele furou o dedo na rosa, o ferimento nunca sarou e ele morreu, mas ele já estava morrendo, tá? Ele morreu de leucemia, então ele já estava bem debilitado quando esse evento aconteceu. Mas aconteceu de verdade, não é mito. E eu acho que vale muito a pena falar também do Cartas ao Jovem Poeta, que nessa coletânea tem no finalzinho. E mesmo se você não gosta de poesia, vale demais a pena você ler esse diálogo que ele tem com o jovem poeta. E de fato, foi essa troca de carta que ele fez que você entende, você vê que ele tem uma preocupação muito grande em trazer essa estética pessoal para tudo que ele faz. Ele não imaginava que essas cartas seriam publicadas, bem provavelmente. Mas o que importa é que elas foram e a gente consegue desfrutar desse texto, que é muito bonito, tem valor estético, mas também tem muito valor filosófico e tem uma das visões divinas que eu considero como sendo não só uma das mais originais, mas uma das mais bonitas. Eu vou tentar falar aqui brevemente. Eu tenho que deixar bem claro que eu não sou uma pessoa muito espiritual, não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho muito interessante quando a gente tem essas abordagens assim que tentam transformar, tentam fazer, dar uma abordagem única, individual para o mistério, que é do Rilke. Eu não sei se ele que criou isso, mas eu conheci por ele, então vocês me corrijam se eu estiver errado, se outra pessoa veio com essa ideia e ele só adotou para ele. E daí o Rilke fala que para ele Deus não é algo que está no céu, não é algo maior, não é algo que já existe de forma plena, mas é algo que a gente tende a alcançar, que através das nossas ações no dia a dia, conforme a humanidade ela evolui, fica mais moral, cria mais obras bonitas, mais obras boas, eventualmente a obra final de todo esse percurso vai ser Deus. Então, mesmo que você morra, mesmo que você nunca veja essa divindade no final da sua jornada, você fez parte da criação dela. Eu acho muito bonito, e é claro que o jeito que ele coloca é muito mais interessante do que eu acabei de falar para vocês. É isso que eu queria falar do Rilke por hoje, para o vídeo não ficar muito longo. Meus vídeos estão ficando muito longos e provavelmente eu vou fazer mais vídeos a respeito dele no futuro, principalmente do Elegias, que é um dos meus livros favoritos da vida. Se vocês acharem por um preço decente, vale muito a pena. Alguns estão fora de catálogo, então se o preço estiver absurdo, não se importa, procura na internet. Tem traduções muito boas em inglês, se vocês conseguirem ler, se vocês gostarem de ler em inglês. E se conseguirem ler em alemão, melhor ainda. Aí vocês estão vivendo na melhor situação possível para conferir a obra desse poeta que eu considero como sendo absolutamente essencial.